vai comentar um pouquinho agora sobre a estrutura de programação que os controladores, pelo menos os mais modernos, aqueles que estão mais difundidos no mercado, eles apresentam uma estrutura previamente organizada para que a gente já possa programar. Como é que isso funciona? Eles partem do seguinte princípio, que você tendo uma estrutura em que você possa particionar, possa dividir a sua programação, isso fica mais fácil, de se lidar, é mais organizado, vamos dizer assim, até para fazer manutenção também. Como é que a coisa funciona? Você parte daquele princípio de pegar um problemão, aquele problema grande, e dividir num grande número de pequenos problemas, entendeu? É como se você tivesse uma grande tarefa para fazer e eu olhasse assim e falasse, poxa, mas isso aí é extenso demais, o que eu tenho que fazer para organizar essa situação? Aí vamos dividir essa tarefa num grande número de pequenas tarefas que se encaixem entre si, que se adequem e que faça uma estrutura organizada, faça parte de uma estrutura organizada. Então a ideia foi essa, simplesmente foi criado um bloco organizador, da onde parte todos os outros blocos de programa, blocos de funções e blocos de dados. Eles dividiram em blocos de programa, blocos de funções e blocos de dados, até de uma forma também estratégica, porque o bloco de função normalmente é um bloco customizado, é um bloco previamente desenvolvido para determinadas tarefas que se repetem. O exemplo que eu dou é aquele bloco PID, do controle proporcional, integral e derivativo, onde você já tem um bloquinho que faz a função, a tarefa do bloco PID, está lá disponível para você utilizar. Existem outros blocos de função para, por exemplo, controlar processos em batelada, determinados sequenciamentos que ocorrem, e que você já tem aquilo ali mais ou menos repetido dentro da sua estrutura industrial, da tua lógica industrial. Então já criam aqueles blocos customizados, prontos para serem simplesmente configurados, e aí já começa a funcionar de uma forma bem prática. Os blocos de programa não, você tem que desenvolver a programação que você necessita. E os blocos de dados são blocos onde você armazena informações. Imagina, por exemplo, que você vai gerenciar com o teu CLP, vai controlar com o teu CLP, uma fábrica de bolos, onde cada ingrediente tem que entrar de uma determinada ordem, e com uma determinada quantidade. Aí primeiro vai entrar o ingrediente A, depois o B, depois o C, depois o D. Cada vez que entra um subproduto do produto final, você tem que pesar, tem que medir a quantidade, aí vai entrar o outro em sequência, você às vezes tem que fazer batimento, você tem que bater esse produto, aquecer até uma determinada temperatura, depois aquecer um pouquinho mais, enfim, como se você estivesse fazendo um bolo, bate a massa, deixa descansar um pouco, depois coloca no forno brando durante tanto tempo, aí aumenta a temperatura um pouquinho mais, e assim você vai fazendo, isso aí faz parte de uma sequência. Para fazer isso, você vai colher as informações aonde? Dentro do seu bloco de dados. Ali você tem valores de temperatura, valores de tempo, ordem de produtos que vão entrar. Então, toda a parametrização do seu processo está guardada lá no seu bloquinho de dados. E dependendo da receita, você vai acessar ou um bloco ou outro bloco. Você pode ter infinitos blocos de dados guardados ali, prontos para serem escolhidos. Só vai depender do seu bloco organizador. Repare que o seu bloco organizador tem algumas chamadas. Quando você vê aqui naquela figurinha ali, o AI00JCPB1, isso significa o seguinte: o AI00 é uma condição. É uma condição que diz o seguinte: se acontecer aquela condição, você vai e faz um acesso para o seu bloco de programa, como se fosse um jump para subrotina. Tem o AI00, tem conteúdo verdadeiro ou falso? Está verdadeiro, então eu faço o jump. Se não estiver verdadeiro, você espera e passa por ali e vai fazer o outro jump, ou vai acessar o outro bloco de programa e tal. Então, os AIs, na verdade, tanto o 00, 02, 03, são pontos de condição.
que dependendo se essa condição é falsa ou verdadeira, você vai acessar ou não vai acessar o bloco que você definiu ali, que pode ser um bloco de programa, um bloco de função ou um bloco de dados. Você também pode ter um jumper incondicional, é aquele bloco que você sempre chama independente de qualquer condição. Aí, ao invés de usar a instrução JC, você vai usar a instrução JU, né? Que vem do inglês incondicional, né? Então você vai fazer o acesso de forma incondicional, não precisa ter nenhuma condição interna para fazer esse acesso. Daí você organiza extremamente bem, né, o seu programa, facilitando também a manutenção, porque cada bloquinho daquele vai ter atrelado a um equipamento. Se o equipamento deu algum problema, ocorreu alguma falha, você já sabe em que bloco que você vai pesquisar, né, para saber se está faltando alguma coisa, se houve algum problema de sensor, alguma coisa que venha explicar a parada daquele subprocesso, vamos dizer assim, né?